Olá, muito bom dia. Seguimos juntos, meio de semana. Força, a coragem, que a semana já está na metade. A gente segue junto por aqui no nosso Band na Rede. Esse jornal que é feito só para as redes sociais Band Jornalismo. Lá no YouTube, no Facebook, você encontra o nosso Band na Rede. Já se inscreve nos canais. Clica no sininho, hein? Porque aí toda vez que tiver informação, a gente avisa para você no seu celular e no seu computador. Eu, Thais Dias, estou na área, junto comigo, Evandro Almeida Júnior, no comando das nossas carrapetas por aqui. Também dando aquele suporte para a gente, o Yuri Cavalieri, aí na coordenação de praças, a nossa Karina Cordeiro, Vitor Coelho também está aqui nos ajudando hoje e o Eduardo Frumento lá na Band News FM também mandando as mensagens, as informações. Um beijo para todo mundo que tem todos os dias colaborado aqui para a gente levar para você o que é notícia no Brasil, o que é notícia no mundo. E o destaque internacional é sim o nosso assunto principal hoje por aqui. Continuamos falando da guerra na Ucrânia, mais um dia de guerra por lá. Você sabe que seguimos na nossa cobertura especial sobre esse assunto, essa invasão completando 2 semanas. A Rússia anunciou um novo cessar-fogo para essa quarta-feira, enquanto a Ucrânia acusa os russos de terem bombardeado um corredor humanitário na cidade de Mariupol durante esse cessar-fogo de ontem. Temos uma imagem impressionante de um avião que foi abatido, também um avião russo que foi abatido por artilharia local em Kiev, nas proximidades, na verdade, de Kiev. A imagem é impressionante. Você vê ao fundo aí as chamas, esse registro que foi divulgado recentemente. Primeiro você vê um clarão e logo depois as chamas, imagens que a gente já compartilha com você desses 14 dias de conflito. E para falar sobre isso, né, esse dia a dia de quem está vivendo com essa realidade de uma guerra, a gente aciona o Ian Boechat. Ficou tudo pelo caminho. A mala de roupas, o carrinho de bebê, a bicicleta. Do outro lado dessa ponte destruída, também ficaram as vidas, os sonhos, a rotina de milhares de pessoas. Tudo se foi, de repente. Bastante gente saindo por essa ponte, bastante gente que está em Irpin, como você pode ouvir, sons de bombardeio continuam. Toda essa área tem sido uma área de batalhas. Aqui atrás de mim é possível ver bastante gente saindo por essa ponte destruída. Os ucranianos destruíram essa ponte para deter o avanço das tropas russas. Ali atrás, naquela cidade ali atrás, é onde as batalhas estão acontecendo. Os russos ganham território, depois perdem, os ucranianos avançam, recuam. Depois de tantas tentativas, o corredor humanitário tão esperado por aqui funcionou. Ou pelo menos, não foram registrados ataques contra civis que fugiam de Irpin, Bucha e outras pequenas cidades no entorno de Kiev. Essa ucraniana conta que ainda há muitas pessoas com medo de sair de casa por causa dos bombardeios. Estou agora aqui na cidade de Irpin, muitos carros abandonados aqui. As pessoas trouxeram seus carros até próximo à ponte, deixaram seus carros aqui, abandonaram tudo para fugir. Ainda tem bastante gente fugindo. É aqui, a pouco menos de 30 quilômetros da capital, que forças russas e ucranianas estão combatendo uma batalha feroz por cada metro de terreno. Uma bomba explodiu agora há pouco, uma coluna de fumaça está subindo ali agora. Aqui na minha frente, uma família chorando. A situação aqui é bastante tensa aqui em Irpin. O frágil cessar-fogo permitiu que muita gente que não conseguia sequer se locomover pudesse escapar dos abrigos antiaéreos. As autoridades ucranianas estimam que 3.000 pessoas já deixaram a cidade, mas muitas outras ainda seguem lá. Esse menino precisou despedir-se de seu pai, que é policial. Uma despedida triste, como todas aqui. A retirada de civis seguirá nos próximos dias, com a esperança de que tudo siga dentro dessa estranha tranquilidade em que o som das bombas já não assusta mais. Daqui a pouco mais com o Ian Boechat e com os nossos correspondentes espalhados pelo mundo falando sobre os desdobramentos dessa guerra na Ucrânia. Mas agora a gente fala sobre a ação do governo brasileiro de resgate de refugiados na Polônia, já deixando aí o Brasil desde a última segunda-feira. Essa aeronave que você vê, KC-390 Millennium, decolou por volta de 6h40, 6h45 da manhã de Lisboa, com destino a Varsóvia, na Polônia. Deve chegar por lá ali por volta de meio-dia
dia, né? Pelo menos essa é a previsão. Essa aeronave que deixou o Brasil, né, na última segunda-feira, por volta de 3 e pouca da tarde, quase 4 horas, saiu de Goiás, fez uma pausa em Recife, Cabo Verde, a última pausa em Lisboa, Portugal, seguindo agora para a Polônia. Chegando lá, volta amanhã com os refugiados brasileiros. São aproximadamente 40 brasileiros que fugiram do território ucraniano. 23 ucranianos também embarcam, né, nessa viagem aqui para o Brasil. Um polonês e também agora um precedente que foi aberto, né, essa possibilidade que foi aberta pelo governo brasileiro de 6 animais, que são animais pertencentes a esse grupo, que vão chegar também no território brasileiro amanhã. Uma expectativa grande, inclusive, para que o presidente Jair Bolsonaro possa receber também essas pessoas em Brasília. Quero agradecer muito e te convidar a participar conosco aqui pelas nossas redes sociais. Lá no Facebook e no YouTube você manda a sua mensagem, você participa conosco. Já já eu vou ler aqui a sua participação. Diz de onde você está acompanhando. Está no Brasil? Está em que estado? Está fora do Brasil? Está em outro país? Manda para cá a sua mensagem. A gente fica muito feliz de contar com a sua participação por aqui. Vamos chamar o Rodrigo Orengo, ele tem informação sempre direto da capital federal. Você sabe o que acontece em Brasília e o Orengo conta pra gente. Bom dia, Orengo. Muito bom dia a todos. Hoje o Supremo Tribunal Federal julga uma ação que pode mudar a vigência da punição da lei da ficha limpa. Pela regra atual, os políticos que são condenados, eles precisam ficar 8 anos fora da vida pública a partir da sentença final. A alegação do PDT é que isso demora mais em função dos recursos apresentados e essa punição vira aí por um tempo indeterminado. Então, querem mudar essa lógica para passar a condenação a partir da segunda instância e também a punição, os 8 anos valendo a partir da condenação em segunda instância. 1 a 1 julgamento no Supremo Tribunal Federal e agora vai para análise da Corte. Vamos acompanhar hoje esse julgamento importante que pode trazer repercussões, inclusive, nas próximas eleições. Você sabe, então, que o Rodrigo Orengo volta ao longo da programação nas emissoras de rádio e TV do Grupo Bandeirantes, também aqui nas redes sociais Band Jornalismo. Enquanto isso, nosso contato é com o Rio de Janeiro, porque tem ação de combate à milícia por lá. Priscila Xavier. Oi, Thaís, bom dia para você, bom dia para todo mundo. E uma operação integrada do Ministério Público demoliu hoje um depósito comercial que fornecia material de construção à milícia. Isso em Rio das Pedras, aqui na zona oeste do Rio de Janeiro. A construção irregular estava instalada em uma área de preservação ambiental. Os responsáveis por esse espaço construíram galerias, aterraram um canal, tudo para aumentar o terreno onde foi construído o depósito. Segundo as investigações, o empreendimento abastecia os grupos de milicianos. Além do Ministério Público, essa operação contou com as operações das Secretarias de Ordem Pública e de Conservação do Rio de Janeiro, além do Comando de Policiamento Ambiental da Polícia Militar. Priscila Xavier, direto do Rio de Janeiro, trazendo para a gente a participação. Daqui a pouquinho a gente volta para a capital fluminense, trazendo informação também com outros repórteres que estão sempre antenados em notícia e informação. Mas antes eu quero trazer as participações por aqui nas redes sociais. Pierre está aqui na área, o Pierre Silva, o Matheus também, direto de Portugal, o Martim, Sueli está conosco também, Rodrigues mandando mensagem pelas nossas redes sociais. Ó, Lázaro, direto de Goiás, mandando, o Lázaro Ramon mandando aqui a mensagem dele, o Rodrigo também conosco, a Dilson acompanhando direto do Rio de Janeiro, José Miguel está em Goiás já deixando a mensagem dele. Daqui a pouquinho eu vou ler a galera também do YouTube, então não perde tempo. Participa lá no Facebook, também no YouTube do nosso chat, dá o seu like, compartilha o nosso link. O jornal é ao vivo, 11h10, mas ele fica gravado, então você pode compartilhar para todo mundo ficar bem informado também. Hora de trazer informação, mais uma vez, sobre o noticiário internacional. A gente coloca imagens, né, dessa guerra na Ucrânia, já completando 2 semanas, passou rápido, né, e o cenário de destruição continua impressionando. Ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, vai se reunir, né, em breve, amanhã, pelo menos essa é a expectativa, com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov. Os dois ministros marcaram esse encontro para quinta-feira, deve acontecer na Turquia, no que deve ser uma reunião, a primeira até agora, entre os dois. Kuleba confirmou a participação, pediu que Lavrov receba em boa fé e para não fazer propaganda. Ele fala que, francamente, tem expectativas
baixas em relação a isso, disse o ministro ucraniano, mas que estão interessados num cessar-fogo. O Dmitry Kuleba é o responsável pelas relações exteriores da Ucrânia, já se manifestando, e mais cedo já algumas agências russas de notícias davam conta de uma saída já do território russo do Sergei Lavrov, já seguindo em direção à Turquia, onde deve acontecer esse encontro. Quero trazer aqui a participação de quem nos acompanha também no nosso YouTube. Tina está na área, direto de Minas Gerais. O Carlos também está por aqui, mandando a mensagem dele. O Rayan, o Moacir, direto da Espanha. A Fátima, Maria de Fátima, direto de Niterói. Do Ceará tem o Lucas. O Amauri também mandando mensagem. A Arlete também em Portugal. Conosco por aqui, olha só, Josiel. O Pablo dando aqui também, ó, o Vzinho. O Josiel está aqui mandando a mensagem dele, dizendo que está assistindo sempre a Band. O Marcelo conosco, Tainá, Carlos. Olha, a gente chama aqui as participações, todo mundo participa. O Jaime aqui mandando a mensagem dele, a Vera, o Marco José, o Marcelo Gomes, a Andréia. Nicolas também entrou aqui para participar conosco. A gente fica muito contente de ter a sua companhia. Mas agora a gente segue mais um giro agora com os nossos repórteres pelo Brasil, pelo mundo. Vamos para o Rio de Janeiro, porque tem prisão de traficante por lá. Marcos Sadoc. Oi, Thaís, bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando o Band na Rede. Mais uma prisão envolvendo aí a cúpula do Comando Vermelho no Rio de Janeiro, a maior facção de tráfico de drogas do Rio. Agentes da Delegacia da Defesa dos Serviços Delegados da Polícia Civil encontraram o criminoso que comandava o Morro do Turano, na zona norte do Rio. Mesma comunidade, viu, Thaís, onde há uma quadrilha especializada no roubo de carros de luxo. O tio Comel foi preso e a gente acompanhou essa prisão, ele que é o chefe da quadrilha de clonadores, que tem carros de luxo e muitas ações, principalmente na Barra da Tijuca. Um caso que chamou muito a atenção foi a morte do médico Cláudio Marcilli, alvo dessa quadrilha. Então é nessa mesma comunidade onde a parte do tráfico de drogas era comandada pelo traficante preso pela Polícia Civil. Thaís. Agora a gente vai para a capital baiana conversar com Ramon Ferraz, porque que história é essa de delivery para cadeia? Explica melhor, vai, Ramon. Bom dia, Thaís, e para você que nos acompanha, a imagem é impressionante, Thaís. Um homem sobe na grade externa da cadeia pública de Salvador, no complexo penitenciário da Mata Escura, na periferia da capital baiana. Ele arremessa embalagens e o material teria sido recolhido pelos detentos e escondido nas celas. As primeiras informações são de que o caso foi na madrugada de hoje. Vale lembrar que no mesmo complexo penitenciário, no fim de semana, houve fuga de 3 detentos. E há 2 semanas, uma rebelião deixou ao menos 5 mortos e 17 feridos. Diante de tudo isso, o Sindicato dos Servidores Penitenciários da Bahia anunciou uma paralisação que começou hoje e deve durar 3 dias. A categoria vai manter apenas as atividades básicas nas unidades, como alimentação, atendimento médico e alvará de soltura. Os servidores reclamam das más condições de trabalho e reivindicam a ampliação do número de agentes. Ontem, o Ministério Público da Bahia acionou a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária para que aumente a quantidade de policiais penais nos presídios. Thaís. Obrigada, valeu, Ramon. É cada história que a gente não acredita, né? Mas a gente está sempre aqui acompanhando as notícias de várias regiões do Brasil, do mundo também, para levar para você que acompanha o nosso Band na Rede. Aliás, por falar nisso, vamos chamar nosso correspondente em Londres, o Felipe Killing, sempre também antenado no que é notícia, vai atualizar para a gente a situação também na guerra da Ucrânia. Em meio aos bombardeios de Kiev, Volodymyr Zelensky gravou um vídeo para mostrar que está em seu gabinete na capital. Eu fico em Kiev, não estou me escondendo e não tenho medo de ninguém, disse. Horas depois, Zelensky, por meio de videoconferência, falava para o parlamento britânico lotado. Citando trechos do discurso feito ali mesmo por Winston Churchill em 1940, Zelensky disse que as tropas ucranianas vão continuar lutando nas florestas, nos campos, nas praias e nas ruas, sem desistir e lutando até o fim. Os deputados britânicos aplaudiram de pé. O presidente ucraniano agradeceu a ajuda do Reino Unido, mas insistiu que a Ucrânia precisa de mais ajuda financeira e militar. Ele pediu ao premier Boris Johnson que o Reino Unido reconheça a Rússia como um Estado terrorista. Zelensky cobrou também mais sanções à Rússia. A Europa estuda diminuir a dependência do gás e petróleo que vem de Moscou. Mas essa é uma questão que tem dividido políticos europeus. A Alemanha, mais dependente, quer evitar sanções nessas áreas.
Voltamos ao Brasil e acionamos o Yuri Cavalieri para trazer informação importante para a gente, principalmente para as estudantes brasileiras. Conta para a gente, Yuri. Tudo bem, Thaís? Muito bom dia a você, a quem nos acompanha aqui no Band na Rede. Depois de muitas críticas e até protestos no ano passado, quando o presidente Jair Bolsonaro decidiu vetar o projeto que garantia a distribuição de absorventes para mulheres de baixa renda, agora o presidente decidiu editar esse decreto. Só que o projeto, que era do Congresso, beneficiaria muito mais as mulheres. Mas esse decreto, portanto, ditado pelo presidente Jair Bolsonaro, garante a distribuição de absorventes para detentas que estejam presas entre 12 e 21 anos, elas que podem estar presas ou cumprindo medidas socioeducativas também, mulheres em situação de rua e alunas das escolas que tenham entre 9 e 24 anos. Só que essas escolas precisam estar no programa Saúde na Escola e ter metade das alunas matriculadas e que estejam participando do programa social Auxílio Brasil. Quero trazer a participação de quem nos acompanha aqui pelas redes sociais Band Jornalismo, no Facebook e no YouTube. Agora eu vou dar destaque para a galera que está participando com a gente no Facebook. Olha lá, temos aqui o Souza, a Maria está mandando mensagem, o Claudionor direto da Bahia, a Alessandra também. O Divino está aqui mandando a mensagem conosco, participando. E direto de Goiás, o José. Muito obrigada a você que interage, a você que participa. Daqui a pouquinho eu vou trazer a interação também lá no YouTube, não perde o tempo. Eu estou aqui, olha aqui também o nosso Evandro Almeida Júnior, já pedindo o seu joinha, pedindo para você compartilhar com a gente as informações aí da sua região, de onde você está, manda para cá a sua participação. E agora a gente volta a falar sobre a guerra na Ucrânia, né? A gente vai falando do noticiário internacional, volta para o noticiário local para levar para você sempre muita informação. Dá uma olhada nessa imagem que a gente compartilha. Você está vendo o tanque lá no fundo, né, da tela e de repente esse carro que estava aí bem nesse primeiro plano da imagem, ele é atingido 2 vezes. Eu vou explicar um pouco melhor dessa história. Isso foi registrado na Ucrânia. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que esse tanque de guerra atirou num carro. Esse carro tinha 2 civis. A imagem é do último dia 28, mas foi divulgada agora. Tem uma primeira explosão e uma segunda. Olha o resultado do que a gente consegue ver aí depois desse ataque desses carros. Hora de movimentar a reportagem aqui no Brasil. Vamos voltar ao Rio de Janeiro. Caso de racismo registrado por lá sendo investigado. Agatha Meirelles. Oi, Thaís. Bom dia para você, bom dia a todos. A influenciadora digital Sara Fonseca fez esse registro, esse boletim de ocorrência na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância. E aí, aos policiais, ela reafirmou que foi vítima de racismo em uma padaria em Ipanema, que fica na zona sul aqui do Rio de Janeiro. Na saída da delegacia, ela chegou a fazer um desabafo. Ela também publicou um vídeo nas redes sociais chorando, contando o que aconteceu. Ela foi abordada por um segurança quando entrou na padaria Baked, que fica bem na esquina de 2 principais vias da zona sul aqui do Rio de Janeiro, a Visconde Pirajá e a Farm de Amoedo. Isso tudo aconteceu na segunda-feira, depois que ela gravou o vídeo falando que tinha sido vítima de racismo, porque o segurança achou que ela estava pedindo dinheiro na mesa do namorado dela. O vídeo viralizou nas redes sociais, teve mais de 800 mil curtidas. A gente procurou a padaria, que publicou uma nota dizendo que o segurança não é funcionário do estabelecimento, mas contratado por uma associação de lojistas ali daquela rua. Do Rio de Janeiro, a gente segue agora para Porto Alegre. A Gabriela Dias tem informação para a gente sobre uma porteira que fala que foi agredida por lá. A gente vai entender um pouco melhor dessa história. Muito bom dia, Thaís. A Polícia Civil aqui do Rio Grande do Sul indiciou por injúria racial e ameaça um homem suspeito de agredir e ofender uma porteira de um edifício aqui em Santa Maria, na região central do estado. O caso aconteceu no mês de fevereiro. Segundo as investigações, o homem teria ficado alterado depois que a trabalhadora deixou um oficial de justiça ir até o apartamento dele para entregar uma ordem de despejo. O homem usou xingamentos de cunho racista e chegou a agredir a trabalhadora agarrando-a pela camisa. Mesmo depois das imagens de câmera de segurança, o indiciado negou as acusações.
Imagens agora do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Ele falou, mais uma vez, tem publicado os vídeos, diariamente, sobre a situação por lá. E o que ele disse dessa vez, nessa quarta-feira? Voltou a pedir que o Exército receba apoio internacional. Falou que uma crise humanitária sem precedentes pode ser registrada caso os outros países ali no entorno e, de uma maneira geral, a comunidade internacional não se manifeste e aceite e promova uma zona de exclusão aérea. Falou ainda que o país está num nível de alerta máximo para uma ameaça, ou seja, ainda maior, e Zelensky, que assinou um decreto ontem convocando todas as forças de paz para ajudar no esforço de guerra em casa. A Ucrânia vai repatriar soldados, equipamentos, incluindo, por exemplo, helicópteros envolvidos em missões da Organização das Nações Unidas. Informação, então, que a gente já compartilha da palavra do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Daqui a pouquinho a gente traz um resumo também do que disse hoje a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, a Maria Zakharova. Ela falou mais cedo também, a gente conta para você em instantes. Porque agora a gente vai para Minas Gerais. Caio Tarsa fala sobre a situação da segurança por lá. Ei, Thaís, um bom dia para você e para todos que acompanham o Band na Rede. Quarta-feira começou movimentada aqui em Belo Horizonte, onde os policiais penais, militares e civis, além de integrantes do Corpo de Bombeiros, realizam um novo protesto contra o governador de Minas, Romeu Zema, do Partido Novo. Eles cobram que Zema cumpra uma promessa feita em 2019 de recomposição salarial de 41% para a categoria. Nas últimas semanas, o governo ofereceu um reajuste de 10,06% para todo o funcionalismo público mineiro, mas a proposta não foi bem recebida pelos servidores das forças de segurança do Estado. Ontem à noite, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou que os manifestantes não podem interditar nenhuma rua durante o protesto e nem estarem armados. Mas pelo que a gente acompanha daqui, algumas pessoas estão sim armadas durante esse protesto. Depois desse encontro na Praça de Estação, os manifestantes seguem para a Praça 7, que fica no hipercentro de Belo Horizonte. Valeu, obrigada, Caio, pela sua informação. Direto de Minas Gerais, o Caio Tarsa conosco. E vamos agora chamar o Igor Calhan, que fala conosco sobre mais um dia. Parece notícia repetida, mas não é. Mais um dia de transtornos no transporte público em São Paulo. O que aconteceu dessa vez, Igor? Oi, Thaís, bom dia, boa quarta-feira. É dia difícil para quem usa o transporte público aqui em São Paulo. Cobradores e motoristas da aviação Grajaú começaram um dia de braços cruzados. E dá só uma olhada o reflexo. Filas intermináveis aqui nos terminais do extremo sul de São Paulo. Esses motoristas, esses funcionários estão reivindicando, pedindo aí explicações sobre algumas demissões que aconteceram justamente na aviação. E aí, com braços cruzados, não tinha ônibus. Quem chegou aqui nas primeiras horas do dia encarou horas e horas de fila. A situação só começou a melhorar quando o sistema Paese, que é um sistema emergencial de ônibus, foi acionado e aí as pessoas começaram a ser transportadas. De qualquer maneira, ônibus completamente lotados e aí pessoas que chegaram muito atrasadas aí nos seus compromissos. Os terminais que aqui geralmente já ficam lotados tiveram realmente uma quarta-feira muito difícil, pessoas enfrentando filas reforço durante horas e horas para conseguir chegar ao trabalho. Imagens ao vivo agora com o sinal do Band News TV, transmissão nesse momento da fala do diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom. Vamos ouvir. Entramos em contato com empresas para conseguirmos esses testes. Já disponibilizamos a aprovação de 5 autotestes. E agora sobre a Ucrânia, até agora já levamos à Ucrânia 81 toneladas de suprimentos. Isso em toda a Ucrânia, em diversas partes do país e em centros de saúde. Ontem levamos 5 toneladas cúbicas de suprimentos a Kiev. Mais suprimentos serão disponibilizados hoje. E temos mais de 400 metros
fluxo para levar ao país. Até agora já identificamos 18 ataques a centrais de saúde, a ambulâncias. Esses ataques afetam todo o acesso das comunidades ao acesso à saúde. Isso também estamos trabalhando para atender os refugiados, que a maioria são mulheres, a maioria é mulher e criança. Lack of treatment for cardiovascular diseases and cancer and mental health issues. WHO personnel have been deployed to. Você acompanhou aí a palavra, né, de Tedros Adhanom, que segue numa entrevista coletiva, diretor-geral da Organização das Nações, na verdade da Organização Mundial de Saúde, que pertence, né, assim, à ONU. A gente traz informação para você atualizada, ele falando principalmente sobre essa questão dos ataques às áreas de saúde, né, as áreas destinadas ao tratamento das pessoas na Ucrânia, fala de hospitais atacados, centros médicos, falando da dificuldade também de chegada de suprimentos médicos para os atendimentos em andamento. Eu prometi e vou trazer para você a atualização. A gente falou agora há pouco da palavra do presidente Volodymyr Zelensky da Ucrânia. Também teve entrevista coletiva mais cedo da porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia. Ela falou hoje, disse que o Ocidente tem incentivado a participação de civis no conflito, como, por exemplo, voluntários britânicos, e de que o governo russo não vai se responsabilizar pelo destino de cidadãos que podem ser mortos nesse conflito. Então, informação trazida mais cedo hoje nessa cobertura especial do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Voltando para cá e abrindo o nosso contato, a nossa parceria de todo dia com o jornal Metro, mais uma vez conosco, Lucas Balas, e vai falar sobre dinheiro. Bom dia, Thaís. A Caixa Econômica Federal vai reduzir em até 45% as taxas de juros para micro e pequenas empresas, além de MEIs que tiverem mulheres entre os sócios. A medida vale para operações contratadas neste mês e o desconto será proporcional à participação feminina em posições de liderança. E trazendo outro destaque, tanto Serasa quanto Febraban realizam até o fim de março feirões para renegociação de dívidas. O serviço é importante já que em janeiro quase 65 milhões de brasileiros estavam inadimplentes. Os detalhes das campanhas estão no Metro de hoje, Thaís. Tá aí, você sabe, né? Para ficar bem informado, liga às 11 horas da manhã aqui no nosso Band na Rede, nas redes sociais Band Jornalismo, e se inscreve, ó, metronatela.com.br, que aí você recebe o jornal no seu celular, no seu computador, não perde nem tempo para fazer o cadastro, é muito rápido. Você vai lá, já garante aí uma notícia logo cedinho no seu celular, tá aqui a capa do Metro de hoje, agradecendo sempre essa participação. Vamos chamar o Eduardo Barão, também participando sempre conosco por aqui. Ele vai falar para a gente sobre a situação da guerra na Ucrânia. Vamos trazer os desdobramentos, sabe onde também? No bolso. Já que a gente falou de empréstimos, né, da situação aqui no Brasil, a gente vai sentir muito ainda essa questão das sanções econômicas por conta dessa guerra da Ucrânia, mas já tem anúncio importante feito pelo governo dos Estados Unidos de boicote na compra, né, de petróleo e gás da Rússia. Eduardo Barão, é com você. Foram lá conversar com o Maduro, justamente para tentar, de alguma forma, conseguir mais petróleo aqui para os Estados Unidos. E ele aceitou. Ele falou assim, a gente pode negociar, são muitas sanções impostas ao governo americano, então, pelo governo americano. Então, 2 americanos já foram soltos ontem, que estavam presos na Venezuela. Então, há uma possibilidade, justamente, de tentar fazer com que mais petróleo seja mandado não só para os Estados Unidos, mas também para outros países. O governo americano também anunciou parte da reserva estratégica dele vai ser colocada nos postos, mas ainda assim há uma expectativa de novo aumento, exatamente como está acontecendo aí no Brasil. Enquanto isso, várias marcas também estão deixando a Rússia, né? Ontem o McDonald's anunciou que não vai mais ter lá os seus negócios, suspender os negócios na Rússia, assim como outras grandes marcas americanas, principalmente, que estão, de alguma forma, punindo o presidente Vladimir Putin após o início, justamente, dessa ofensiva militar na Ucrânia.
Estou aqui dando uma olhada já nas mensagens que chegam pelas nossas redes sociais e compartilhando com você também a repercussão desse anúncio do governo dos Estados Unidos. Através das redes sociais, em vídeo publicado e também através de posts, em redes sociais, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky agradeceu novamente ao americano Joe Biden por proibir a importação do petróleo russo. Ele afirmou que o movimento dos Estados Unidos é um sinal mais forte para todo mundo e que a decisão não se trata apenas de dinheiro, mas também de liberdade e futuro. Zelensky chamou novamente a Rússia de um estado terrorista e disse que os ucranianos vão resistir. Por outro lado, temos também a repercussão do lado russo. Também estamos acompanhando a Rússia, que promete divulgar nos próximos dias, ou seja, ainda essa semana, a lista de bens e matérias-primas que deixarão de ser importados e exportados. Esse anúncio que foi feito ontem pelo presidente Vladimir Putin, depois do anúncio de boicote por parte dos Estados Unidos. Hora de mais uma vez chamar o Ian Boechat, ele que participa conosco, muitas vezes até por telefone, por conta da dificuldade, de encontrar um posicionamento ou mesmo um sinal de internet. Vai falar como é que está a situação na Ucrânia, o nosso correspondente que está por lá já há algumas semanas e atualiza para a gente as informações. De fato, a guerra continua, há uma expectativa muito grande de um avanço russo sobre Kiev nas próximas 24 ou 48 horas. Esse é um ataque que tem sido esperado há muito tempo, porque as tropas russas estão paradas ali na pequena cidade de Irpin, onde eu estive ontem, e sim, a guerra continua. Há de fato um cessar-fogo nos corredores humanitários, em algumas cidades, poucas cidades, mas não há um cessar-fogo generalizado do país, há alguma expectativa, porque ontem o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky insinuou, deixou entender de que pode abrir negociações mais profundas com a Rússia, disse que já não vê como possível, de fato, uma aliança com a OTAN, ficado muito decepcionado pelo fato de os países do Ocidente não terem dado um apoio mais efetivo como ele esperava, como, por exemplo, tentar fechar os céus da Ucrânia ou o envio de mais armas, como aviões que a Polônia gostaria de enviar para cá. E, enfim, alguma expectativa de que possa haver avanço nas negociações. Vamos trazer para você a repercussão já, também no ambiente econômico. Falamos agora há pouco sobre o anúncio dos Estados Unidos, já esperado, de não comprar mais o petróleo russo. Diante disso, a Rússia já anunciando que vai liberar uma lista de produtos que não serão importados ou exportados nos próximos dias. A Fitch diz que um calote na Rússia é iminente. A agência de classificação Fitch rebaixou a nota do país novamente ontem, uma decisão que significa que o risco de calote da dívida é, aos olhos dessa agência, iminente. A agência já tinha mudado essa classificação no início de março, decidiu baixar novamente de B para C, devido à evolução dos eventos que minaram a vontade da Rússia em pagar a dívida. Essa é a explicação da agência Fitch. Vamos falar de reservas também de petróleo, já que a gente está falando bastante sobre esse assunto, Tivemos manifestação da Agência Internacional de Energia, que garantiu estar pronta para liberar reservas de petróleo para controlar os preços dos combustíveis, uma preocupação mundial, uma preocupação global. O presidente da agência, o Fatih Birol, ele disse que o estoque ainda é muito grande e que, se for necessário, poderá tomar medidas, como já foi tomada na semana passada, quando decidiu liberar 60 milhões de barris do armazenamento especial, e a preocupação agora é com a disparada dos preços. Sobre esse assunto, então, vamos chamar ela que entende tudo de economia, nossa colega aqui do Grupo Bandeirantes, Juliana Rosa. Que bom ter você aqui com a gente. Fala um pouquinho dos impactos na economia dessa decisão de ontem. Oi, Thaís. O que se discute nesse momento é quem vai pagar a conta da disparada do petróleo provocada pela guerra. Se todo aumento de petróleo for repassado para o preço final da gasolina, o litro aumentaria para a casa dos R$ 9,00. O que o governo discute nesse momento? Eu apurei com fontes que participam das reuniões. São 3 frentes. A primeira é zerar o imposto federal sobre óleo diesel. A segunda é reduzir impostos estaduais, o ICMS. E a terceira frente é convencer a Petrobras a fazer reajustes mais suaves. O governo nega congelamento de preços. A ideia é, com isso,
fazer com que cada um dê a sua contribuição nesse momento de exceção para que o consumidor não pague uma conta tão alta pela disparada do petróleo. Tá aí. Obrigada, Taju. Um beijo para você, sempre arrebentando, né? Ela fala de um tema, né, tão complexo, economia, reflexos internacionais por aqui, sempre de uma maneira que a gente entende, compreende, que é fácil para você e para mim também. Vamos chamar o Ângelo Nascimento, já que o assunto é combustíveis, ele tem informação também direto da capital federal. Thaís, terminou há pouco a reunião na residência oficial da presidência do Senado, onde o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, além do senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, e o ministro da Economia, trataram sobre os 2 projetos de lei que buscam justamente frear a escalada nos preços dos combustíveis aqui no país. Previsão de votação hoje no plenário lá do Senado Federal, por isso alguns ajustes estão sendo feitos, mas sem grandes alterações significativas, foi o que adiantou o próprio Prates para a imprensa logo após então o fim desta reunião. Agora aqui no Palácio do Planalto, daqui a pouquinho também, previsão de outra reunião, novamente com integrantes do governo para tratar sobre esse assunto, para que o governo possa de fato bater o martelo. Quem participa aqui? Paulo Guedes, Bento Albuquerque, presidente Jair Bolsonaro, Ciro Nogueira, mas dessa vez está de fora dessa lista, né, de participantes o presidente da Petrobras, Silvio Luna. Por enquanto o governo não bateu o martelo, fala sobre a possibilidade do congelamento aí, no caso nos preços dos combustíveis, mas ainda não se sabe se isso vai prosseguir ou não. Até se fala em um balão de ensaio, né, por parte do governo federal para ver o termômetro do mercado, que não reagiu muito bem, ou até mesmo a questão de subsídio. Então vamos ver o que vai sair daqui. E hoje a expectativa para essa votação lá no Senado. Valeu, um beijo para você, Ângelo. Obrigada, tá? A gente vai atualizando para você as informações ao longo do dia. Vamos falar então da produção industrial nacional, que caiu 2,4% em janeiro frente ao mês anterior, eliminando parte da expansão de 2,9% registrada em dezembro. Já em relação a janeiro do ano passado, houve um recuo de 7,2%. Em 12 meses, a indústria acumula uma alta de 3,1%. São dados do IBGE que foram divulgados hoje. Bolsa de valores nesse momento em alta de 1,31%. Cotações das moedas internacionais, só euro em alta, pelo menos até agora, R$ 5,52 a cotação do euro, dólar comercial cotado a R$ 5,00, dólar turismo R$ 5,20, libra esterlina a R$ 5,60. Na verdade, a R$ 6,60 a libra esterlina. Hora de trazer repercussão sobre as falas machistas, para dizer o mínimo, né, de Arthur Duval. Quem está acompanhando é a Maju Arruda Leite. Thaís, um bom dia a você e a todos. Acontece agora a primeira reunião do Conselho de Ética aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, o órgão que vai definir qual punição terá o deputado Arthur Duval. Ele já é alvo de 16 representações aqui na casa, com a assinatura de mais de 40 deputados, e a maioria delas pede a cassação. Então, no encontro de hoje, todas essas representações serão unificadas para que esse processo possa tramitar de forma mais rápida aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Thaís. Estreando com a gente hoje por aqui a Maju, um beijo para você, obrigado por compartilhar as informações, qualquer novidade você traz para a gente aqui na programação. E já que falamos de São Paulo, tem novidade relacionada à liberação de máscara, tem coletiva do governo de São Paulo, 12h45, mas antes conosco já por aqui, Igor Greco. Bom dia, Thaís, boa quarta-feira para todo mundo. Pois é, o estado de São Paulo decidiu liberar o uso de máscaras em ambientes abertos. A medida deverá valer a partir de hoje à tarde. O anúncio oficial está marcado para o meio-dia no Palácio dos Bandeirantes. O governador João Dória e secretários vão divulgar a decisão. Mas, Thaís, nos transportes públicos em ambientes fechados, a obrigatoriedade continua. Igor Greco trazendo informação e você vendo já imagens. Aqui é um show de rapidez, né? O nosso Evandro Almeida Júnior ligado. Você acompanha a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, que é aguardada a partir de hoje na Polônia e na Romênia, países vizinhos à Ucrânia que estão recebendo refugiados em massa. Ela vai se reunir até sexta-feira com autoridades locais para demonstrar o apoio aos aliados da OTAN no leste europeu. Ontem a Polônia ofereceu caças aos Estados Unidos para que fossem enviados à Ucrânia, mas a proposta, segundo o Pentágono, não é sustentável, mas você já vê a saída de Kamala Harris e essa expectativa pelo encontro, né, com os países que recebem refugiados. E por falar nisso, a gente abre o nosso contato com Genebra, na Suíça, Jamil Chad.
Daqui a pouquinho tem o Jamil Chad com a gente trazendo informação, ele que acompanha já a situação dos refugiados por lá, já tem atualização, olha só, de acordo com a Agência para Refugiados da ONU, até 2.200.000 pessoas deixaram a Ucrânia em 2 semanas de guerra, mais de 140.000 refugiados já deixaram nas últimas 24 horas essas regiões conflagradas. Agora sim, Jamil Chad. Qual é a grande preocupação aqui? Eu estou falando da sede da ONU. Qual é a grande preocupação agora? É que justamente esses 5 dias possam, e isso é muito positivo, que essas famílias possam ser retiradas. Muito bem. Agora, a previsão é de que se nós já tivermos 2.200.000 refugiados em apenas 14, 15 dias, uma trégua de 5 dias vai levar esse número a explodir, basicamente, e vai gerar muita pressão justamente nos países vizinhos. A grande pergunta que a própria ONU aqui faz é se esses países vizinhos estão absolutamente preparados para receber esse volume inédito de pessoas. Porque essas pessoas vão chegar do outro lado da fronteira e terão de ser atendidos. Mas existe espaço nos hospitais para todas essas pessoas ou não? Esses são os grandes desafios que a Europa vai enfrentar neste ano de 2022. E mesmo que a guerra pare na semana que vem, mesmo que haja um acordo de paz, o que nós estamos vendo é essa movimentação de pessoas. Você não desfaz uma movimentação de pessoas dessa magnitude em poucas semanas. E olha só, o que você faria se recebesse uma bolada? Sabe aqueles prêmios acumulados da Mega Sena? Já começa a pensar, se você acredita na sorte, já faz uma fezinha, porque tem sorteio. E olha que o prêmio não é pouco não, longe disso. Pedro Panuzzi. Oi, Thaís, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Eu já tô aqui, ó, do lado de fora dessa casa lotérica, só esperando o portão abrir pra fazer a minha fezinha. Vamos ver se dessa vez o prêmio vem lá pra casa. Esses 107 milhões de reais, o prêmio, né, que a Mega Sena tá pagando, por enquanto é o maior prêmio desse ano da Mega Sena. O sorteio vai ser realizado às 8 horas da noite, no horário de Brasília, então, portanto, as últimas apostas podem ser feitas no máximo até às 7 horas da noite, tanto aqui nas casas lotéricas quanto através da internet. O bilhete mais barato, aquele de 6 dezenas, custa R$ 4,50 e apesar do meu otimismo, de muita gente também, a chance é bem pequena, viu? A chance de uma aposta com 6 dezenas levar o prêmio é de 1 para mais de 50 milhões. Vamos ver o que dá ao fim do dia de hoje. Mas sorte é sorte, né, Pedro? A gente vai garantir a nossa, faz ali a sua fezinha, se pode fazer o bilhete único, vai nessa, se não, faz o bolão com a firma, né? Imagina você ficar de fora, né? Vamos já vou conversar com o Evandro Almeida Júnior para a gente resolver esse problema já aqui também, fazendo o nosso bolão. Desejo a você um bom dia, desejo a você boa sorte também, que a gente se encontre amanhã às 11 horas da manhã. Se inscreve nos canais, clica no sininho, dá o seu like e principalmente compartilha o link porque o nosso jornal fica gravado. Beijo para você.